Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços do ouro cotado em dólares para o final do mês de novembro, 30 de novembro, sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Então, olhando para esse gráfico aqui, nós vemos que a região mais visitada ela se encontra em torno de 1.260, 1.265 dólares e vai até 1.300 dólares. Então, dentro da nossa interpretação de que essas regiões são como atratores, tanto para preços acima quanto abaixo dela, nós vemos os preços seguindo para essa região. No entanto, eles vão ter que romper o limite superior do canal de baixa que eles atualmente se encontram, e esse encontro vai acontecer provavelmente em torno de 1.250 dólares. Então, esse seria o primeiro desafio dos preços, que é romper essa configuração de canal de baixa, para daí sim ter um momento para ingressar na região mais visitada e por ali orbitar. Bom, uma coisa interessante aqui é notar que nós estamos com um momento altista dentro de uma tendência baixista na perspectiva de 23 semanas. Eu quero mostrar para vocês como é que fica essa configuração quando a gente olha numa perspectiva de 59 meses. Então, vamos para o próximo gráfico. E aqui o que a gente vê é exatamente o contrário. Nós estamos com um movimento altista dentro de uma tendência altista. Por que isso? Por que isso muda? Porque nós estamos falando do mesmo ativo no mesmo instante de tempo. E por que nós temos interpretações diferentes em função do prazo? E o que isso muda para o trader? Ele está dentro de uma tendência baixista ou de uma tendência altista? Ora, se ele está com um horizonte de 23 semanas, ele enxerga uma tendência de baixa e o movimento atual é uma contratendência. Se ele está com a perspectiva de 59 semanas, ele está dentro de uma tendência de alta e o movimento atual vai de acordo com a tendência, ou seja, movimento altista dentro de uma tendência de alta. E quando que ele tem que optar por uma ou por outra perspectiva? Depende do período que ele está disposto a imobilizar o capital dele dentro do investimento. Se ele está falando em torno de 2 anos, então ele prefere a perspectiva de 23 semanas. Se ele está com uma perspectiva maior, está disposto a imobilizar por 5 anos o capital dele, a perspectiva de 59 semanas vai dar uma perspectiva melhor, uma visão mais clara sobre o movimento dos preços do ativo dentro desse intervalo de tempo. Aqui, no entanto, embora a região mais visitada seja mais difusa, ela também é mais ampla, ou seja, ela não tem um poder de atração tão grande, mas ela tem uma amplitude maior, os preços já estão dentro dela, o que admitem claramente aqui uma variação livre dentro dessa faixa. Eu chamo a atenção aqui porque nós temos fundos ascendentes, nós temos aqui o fundo em 2016, outro fundo em 2017, agora o fundo praticamente aqui já no final desse ano de 2018, tá? Mas nós não temos topos ascendentes, então nós estamos aqui numa configuração onde os fundos estão subindo, os topos ainda não, e nós temos que romper esse topo aqui, o que mostra que 1.350 tem sido um limite de bastante resistência para os preços desse ativo. Tá? Mas provavelmente nós estamos fazendo um novo teste a ele, tá? Por 2 motivos. O fim dessa trajetória está dentro da região que ele pode livremente se movimentar, e ele já fez 2 testes até ali e ele segue agora num momento de alta, então ele tem todas as condições de fazer isso. Eu chamo a atenção para o volume está uma barra uniforme praticamente com a mesma cor, volumes dentro da média, e isso não nos dá nenhuma informação adicional sobre a direção, porque o que nos inspira dentro de uma análise de causa-efeito está justamente na variação do sinal em relação ao outro, ou seja, na variação do volume e a correspondente variação nos preços. Quando um desses sinais não varia de uma maneira que a gente consegue identificar, ele não nos traz nenhuma informação nova para a nossa análise. Outro ponto interessante, esse fundo aqui em 1.050 dólares em 2016, final de 2015, será que esse ponto é de fato um pivô? Bom, nós vamos olhar isso agora numa perspectiva de um pouco mais longo prazo, então nós vamos aqui para 89 meses e aí a gente vê sim que esse ponto é um pivô de alta, ao contrário do pivô que a gente viu nas Bitcoin e no Ethereum, onde ele migrou de uma trajetória baixista para uma trajetória horizontal. Aqui nós temos a migração de uma trajetória baixista para uma trajetória altista, praticamente com a mesma inclinação, a gente pode ver pela simetria dos canais em termos de ângulo, tá?
Apesar dos topos não serem ascendentes, os fundos são, então confirma sim essa nossa expectativa, porém eles têm que ser rompidos, esse topo em $1.350, para que esse canal de alta de fato se configure, porém o momento que sucedeu esse pivô é sim um momento altista. Uma coisa que chama atenção aqui também é que nós tivemos aqui um período de volume dentro desse histórico aqui de 89 meses, e esse volume aconteceu ao longo do ano de 2012, mas será que ele vinha acontecendo antes de 2012 e de 2013 para cá houve uma quebra nesse volume? Ou será que foi uma exceção dentro da curva esse período? Bom, então a gente analisa isso de uma perspectiva aí de mais longo prazo, e aí o que a gente consegue ver é que o volume aconteceu apenas, esse volume extraordinário aconteceu apenas dentro de 2012, e ele não foi muito positivo para o ativo, porque ele marcou o final de uma trajetória de alta, aliás, uma trajetória esplêndida, iniciada ali em 2009, auge da crise americana, onde os preços passaram em torno de $800 para $1.800, está falando aí de 125% de variação sem volume, ou seja, ele fez isso com uma naturalidade, ele atingiu o topo, e aí ele começou numa grande oscilação, e aí ele teve o que? Um movimento adirecional que durou ali praticamente todo 2012, e ele iniciou 2013 ali numa trajetória de queda, algo abrupta sim, mas dentro dessa perspectiva aqui, ele levou 6 meses aqui numa queda, onde ele caiu até em torno de 1.200, ingressando aí numa trajetória baixista que teve o fundo em $1.050 ao final de 2015, início de 2016, e ele marcou o seu pivô altista, e agora ele segue então nesse movimento. Novamente a gente reitera, ele ainda tem o desafio de romper os $1.350, e aí ele tem espaço então para buscar novas altas, mas a recompensa que ele vai ter de vencer esse período aí está em possíveis altas até $1.800 que a gente vê nesse gráfico, tá? Então, essa era uma ideia desse comportamento que a gente queria mostrar para vocês. Então, primeira coisa interessante notar a relação entre tendência e prazo. A gente não consegue dissociar uma da outra. Então, primeiro, quando tu observa os preços no ativo, tu tem que ter uma ideia de intervalo de tempo que tu considera relevante. Esse intervalo pode ser alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e ele vai estar relacionado com o período de tempo que tu está disposto a investir e mobilizar o teu capital nesse trade. Então, tu quer ter uma ideia de como os preços vão se comportar dentro desse intervalo, porque é isso que vai fazer sentido para a tua decisão de compra ou venda. Então, para encerrar a nossa análise, a gente olha aqui, aí numa perspectiva de bastante curto prazo, então 12 meses, tá? Qual é a nossa previsão para o final do mês? A gente vê aqui um leve viés de alta, $1.220 para o final desse mês, no intervalo que vai de 1.200 a 1.241, perfeitamente dentro da faixa em que o ativo tem oscilado nos últimos 30 dias, de 1.200 até 1.235, 37 ele chegou. Então é uma expectativa natural. Notem que o centro do intervalo, 1.220, está levemente acima do valor de fechamento do mês anterior, agora no final de outubro, o que nos dá então essa perspectiva do viés de alta. Eu chamo a atenção para nossa margem de erro, 1,62% na previsão mensal nos últimos 12 meses, tá? Isso é uma previsão bastante boa para esse nosso algoritmo aqui, e como a gente conta aí com uma falta de dependência do volume, mostra a capacidade do algoritmo de passar por cima disso. Nós estamos com um modelo de sexta ordem, é bem verdade, então ele incorpora os erros aí com um grau maior para compensar essa falta de dependência que ele vai ter de um sinal de entrada como um volume de negociação. Eu mostro aqui também que ele passou nesses últimos 12 meses de uma leve correlação negativa com o volume, ou seja, o preço sobe, o volume cai, para uma leve correlação positiva com o volume, ou seja, o volume sobe, o preço sobe, tá? Então é o que está acontecendo aqui. Nós estamos casualmente agora aqui numa região um pouco mais neutra, mas ainda assim acima do zero, e dentro de uma tendência altista, provavelmente o volume de compra vai aumentar, encorajando os preços a subir, e essas taxas aqui elas vão atingir então cores mais alaranjadas, tendendo para o vermelho.
Essa foi a nossa análise do ouro. Continuem com a gente, eu quero mostrar algo novo para vocês, tá? É uma novidade, primeira vez que eu mostro esse gráfico, e eu vou pedir um pouco da paciência de vocês na rápida explicação que eu vou fazer dele. Essa aqui é o gráfico da correlação, é a correlação do ouro com a Bitcoin. Sim, que interessa isso para o investidor da Bitcoin, a gente está falando em ouro, né? Porque existe uma discussão bastante grande sobre a Bitcoin, ela é um ativo de reserva, sim, o ouro é um ativo de reserva, sim, mas será que os dois se comportam junto? Vamos analisar aqui. Então, um pouco de paciência de vocês. Correlação, você já deve ter ouvido falar, ou deve ter lido em reportagem, quando diz assim, a correlação do dólar com tal moeda, ou da Bitcoin com as demais é 0,8, é 0,7, é 0,5, eles te dão um número, ok? Esse número que eles estão te dando está representado por essa escala de cores aqui. Esse número, uma correlação, ela pode ser positiva, quando um aumenta, o outro também aumenta, ou quando um cai, o outro também cai, ou ela pode ser negativa, quando um aumenta, o outro cai, ou quando um cai, o outro aumenta. Ou seja, esse movimento na mesma direção ou em direções opostas. Ou ela pode ser zero, um varia e não tem nada a ver com a variação do outro. Então, às vezes é no mesmo sentido, às vezes é no outro sentido, às vezes um varia e o outro não responde. E aí nós temos a coloração esverdeada, que é representada pelo zero. Então nós traduzimos esse número numa cor. Essa correlação que eles informam para vocês, a correlação desse ativo com aquele deu 0 ponto tal. Isso é esse pixel aqui em cima. Todos esses demais também são correlações que não são mostrados, não são tocados no assunto. E aí nós vamos explicar isso agora. Tentar fazer isso de maneira mais rápida, sucinta e clara possível. Nós temos nesse eixo aqui os dias, e nós temos nesse outro eixo aqui o tamanho da janela. Essa região aqui é a região mais recente, então o dia de ontem é esse último pixel aqui. 1750 dias atrás nós temos esse pixel aqui. Então nessa linha inferior nós temos janelas de um único dia, ou seja, nesse dia como foi a variação da Bitcoin em relação à variação do ouro. Como foi essa variação? Se os dois variaram no mesmo sentido, nós temos uma coloração avermelhada. Se os dois variaram em sentidos contrários, nós temos uma coloração azul. E se a variação do um não implicou na variação do outro, nós temos uma coloração verde. Na linha logo acima nós temos janelas de 2 dias. Nos 2 últimos dias, como foi essa variação? Só que, janela de 2, iniciando aqui, elas começaram 1750 dias atrás. E à medida que a gente se desloca nessa linha aqui, ao longo dessa linha, ou seja, horizontalmente, nós estamos trazendo a janela do passado para o presente. O que isso quer dizer? Nós estamos, aqueles 2 dias, em vez de começar a 1750 dias atrás, eles começam a 1000 dias atrás, a 500 dias atrás, na semana passada, ontem e hoje. Então, quando inicia e quando termina esses 2 dias? Então, nós marcamos aqui os pontos onde a janela termina. Por isso que aqui nós temos um ponto só. Porque esse ponto aqui é a única janela que começou 1750 dias atrás e ela terminou ontem. Essa é uma janela só. Já uma janela de 1749 dias, ela pode ter terminado ontem ou ela pode ter terminado anteontem. Depende de quando ela começou. Então ela tem 2 opções de janelas, então nós temos 2 pixels. A janela de 1748, ela pode ter terminado ontem, anteontem ou no dia anterior a esse. Então nós temos 3 janelas, e assim vai indo. E aí por fim, na janela de um dia, ela tem qualquer um dos 1750 dias para terminar. Por isso ela cobre todo esse intervalo. Então notem que uma continuidade horizontal, nós estamos deslocando a janela. E se nós aumentamos a janela, por exemplo, a data inicial é fixa e as demais datas, a data de término ela vai aumentando a cada novo dia, nós temos um deslocamento na diagonal. A cada novo dia, nós aumentamos a janela em 1, ou seja, nós preservamos a data inicial e vamos variando a data final.
Então, o que nós temos aqui? Nós estamos atualmente com uma correlação em torno de 0,3 entre ouro e bitcoins. Nós estamos analisando todo esse intervalo, 1.750 dias, nós estamos falando aí de praticamente 5 anos, né? E essa correlação já foi muito maior. Nós tivemos aqui períodos onde nós tivemos uma correlação de 1 e nós tivemos períodos onde nós tivemos uma correlação de -1, ou seja, eles variavam em sentido contrário. Ok? Então isso aqui é ilustrativo, sim, mas isso aqui nos ajuda a enxergar o que está acontecendo com os ativos. Vamos olhar dentro das criptomoedas como é que isso aí acontece. Esse gráfico aqui é a correlação entre preço da Bitcoin e preço do Ethereum. Então notem que já existiu um momento aqui onde a correlação entre eles foi negativa, ou seja, nós tínhamos um deles subindo e implicava na queda do outro. Atualmente a correlação é bastante forte, eles estão variando juntos, então com janelas aí a partir de 600 dias, estamos falando praticamente aí 2 anos, tá? 1 ano e meio, 2 anos nessa faixa aí, nós temos uma correlação bastante forte. O que quer dizer isso? Aquele que está diversificando entre Bitcoin e Ethereum não está diversificando nada, porque quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. É isso que está dito aqui. Agora, se tu está olhando para janelas menores, ainda assim tu vai ver isso, mas existem pequenos períodos de variação. Por exemplo, aqui para janelas aí logo abaixo de 200 dias, tu tem já uma correlação menor. Então, tu ter o teu ativo distribuído entre Bitcoin e Ethereum te dá um certo balanço na tua carteira, quando a variação de um pode ser talvez compensada ou não implica na variação do outro. Isso dá um certo grau de proteção, mas com correlação 1, tanto faz comprar apenas um ou dividir entre os dois. E aí vamos então para mais uma correlação. Ripple e Bitcoin, esse aqui é o meu gráfico favorito, esse aqui é o gráfico do Ice and Fire, né? Gelo e fogo, né? Quem gosta de Game of Thrones. Aqui nós temos algo fantástico, onde nós tínhamos uma correlação inversa entre o Ripple e o Bitcoin, porém houve aqui uma marcação bastante clara, janelas aqui iniciadas aí em torno de 500 dias atrás, mais ou menos aí 1 ano e meio, aí em torno de março, abril, talvez maio de 2017, de lá para cá, ou seja, foi quando aquela alta começou, tá? Aquele movimento altista, eles começaram a andar juntos. Antes disso, um era proteção para o outro, então era uma bela diversificação tu ter Ripple e tu ter Bitcoin em termos de hedge, ou seja, a variação do um é compensada pela variação do outro, tu está protegendo o valor da tua carteira. Então, pessoal, aquela diversificação que se faz em carteira em criptomoedas, ela é bastante questionável. Tu pode ver aqui que com janelas mesmo bastante pequenas, tu começa a ter correlação bastante alta entre Bitcoin, Ethereum e Ripple, que são os 3 principais ativos hoje de criptomoedas, que tem uma grande liquidez, que são bastante fáceis de negociar. Liquidez é importante para o spread ser pequeno, liquidez pequena, o spread em geral é maior, tu vai perder comprando, tu vai perder vendendo, isso pode consumir todo o teu lucro, tá? Então, hoje a diversificação ela é bastante questionável quando ela é feita dentro da mesma classe de ativos, por exemplo, criptomoedas. Agora, quando tu considera comprar algo em ouro, aí tu começa a ter uma diversificação um pouco maior, porque o que nós estamos tendo aqui é uma correlação menor do que 50%, como a gente viu, num grande número de janelas, tá? Pessoal, essa foi a nossa análise. Muito obrigado pela atenção. Se você achou esse vídeo interessante, você quer mostrar para um colega seu, fique à vontade para compartilhá-lo, nós agradecemos. Assine o nosso canal para não perder novos vídeos como esse e não se esqueçam de ativar a notificação para ser avisados. Aqui embaixo vocês têm o link para o nosso website, onde vocês encontram ali acesso direto à nossa playlist. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Segunda-feira nós temos análise semanal da Bitcoin, terça da Ethereum, quarta do Ripple e de terça a sexta-feira, por enquanto em caráter demonstrativo gratuito, análise diária dos preços da Bitcoin. Agora, analisando esses gráficos aqui, talvez fique claro que é suficiente esse tipo de análise diária apenas de um ativo para ter uma ideia de para onde os outros vão. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.